Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Não feche a sua Bíblia, nós vamos percorrer alguns textos bíblicos para falar sobre esse assunto. Não pisca não, hein? Helenita hoje está com o ar do trabalho. Qual gosto que o pastor vai falar de um monte de texto. A minha versão é Nova Almeida atualizada, mas se acompanha na versão que você tiver. Não feche a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão. Certo? Irmãos, é muito difícil a igreja falar de dinheiro, porque ficou mal visto esse tema. Provavelmente você já ouviu falar que Deus é a estrada, mas o fulano lá, o pastor, o bispo tal, é o pedágio. Se não ouviu, se fala muito. Talvez você vai ouvir falar até mesmo desse texto que eu li para vocês, mas o foco é somente nas bênçãos, no que nós vamos receber em troca. Então a igreja começou a falar quase nada sobre oferta, dízimo, finanças. E é isso que eu quero falar com você hoje. Mas, irmãos, não é para te tirar nada, porque a hora dos dízimos e oferta já foi. Mas eu quero sacudir as suas estruturas hoje. Porque o texto, ele fala que nós devemos fazer o quê? Honrar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por que ele está falando isso? Porque eu posso dar o dízimo e a oferta sem honrar. Inclusive, eu posso trabalhar na igreja, eu posso ser um oficial da igreja sem honrar o Senhor. É incrível isso, não é? É incrível. Normalmente se pegam os seus celeiros ficarão completamente cheios. Os lagares transbordarão de vinho, vai estar tudo certo. Irmãos, isso aqui é uma consequência de você ter uma vida que honra a Deus. Mas se eu vou fazer algo para o Senhor em busca dos benefícios que vão vir, você não está honrando a Deus. Ou senão eu só estou preocupado com os frutos. Isso vai gerar frutos, isso vai ser bom. É muito triste quando você conversa com as pessoas, fala sobre dízimo, e as pessoas têm ideias que dízimo você tira 10% para ficar com 90% abençoado. Esse não é o foco, nunca foi. Não é para Deus abençoar o que vai restar na sua mão. Eu dou o dízimo e não fico doente, eu dou o dízimo e as coisas acontecem. Se o seu foco é esse, você não está honrando a Deus. Ou até mesmo eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu ajudo as pessoas, mas eu sempre fico na dúvida. Eu dou o dízimo ou eu pago a minha dívida? Eu pago a conta que está atrasada? Eu quero te dizer, irmãos, se você tem dúvida, não dá. E falo mais, se você dá e não está honrando ao Senhor, você nunca deu para Deus. Nunca deu para Deus. Então vamos lá, se eu venho cultuar, venho para o culto, e não estou aqui honrando o meu Deus, eu não estou cultuando. A Ele não. Se eu venho para a igreja, porque hoje eu tenho uma obrigação na igreja, eu não quero estar, eu estou lá e estou fazendo de qualquer jeito, você não está honrando a Deus. Então você não está fazendo para Deus. Vocês têm que compreender, se você não honra a Deus, você não faz para Ele.
Ele quer de nós a nossa honra, seja nas finanças, seja nos nossos bens pessoais, seja na nossa vida, na nossa família, em tudo que colocamos a nossa mão. Tem que ser para honrar o nosso Deus. Existe propósito e consequência nisso. Vocês conseguem perceber? Qual é o propósito que eu faço o que eu faço? Qual o propósito que eu venho na igreja? Qual o propósito que eu estou dando uma oferta ao Senhor? O propósito é honrar a Deus. E qual é a consequência disso? Que a Bíblia está repleto de textos. Ele acaba nos abençoando. Ele acaba facilitando a nossa caminhada. Ele acaba abrindo portas que estavam fechadas. Mas isso é uma consequência. O interessante é que mais de 2.000 versículos falam sobre finanças, falam sobre dinheiro. Mais da metade das parábolas de Jesus envolve dinheiro. É um tema relevante. Esses 2.000 versículos, 2.080 e pouco, se eu não me engano, estes são mais versículos do que o que a Bíblia fala sobre salvação. É um tema que é extremamente importante à luz da Bíblia. E nós vamos discorrer sobre isso aqui um pouco. A começar com Tiago, capítulo 4. Versículo 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Preste atenção. Por que essas pessoas não têm? Porque elas não pedem. E elas não pedindo, como que elas estão se comportando? Com inveja, com brigas. E o texto continua. Também pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Irmãos, eu tenho um filho, vocês conhecem. Emanuel é uma bênção, mas é levado, agitado. Segundo o seu Moisés, ele é criativo. Irmãos, eu olho para o meu filho e vejo isso aqui eu tenho que tirar dele. Isso aqui ele não pode ter agora. Agora até a hora de castigá-lo, agora é a hora que ele tem que apanhar. Agora imagina Deus olhando para você. Você não está administrando bem um salário mínimo. Por que ele vai te dar mais? Administrar bem, irmão, não quer dizer que vai sobrar. Mas você viver uma vida que não vai faltar. É difícil? Pra caramba. Pra caramba. Então tem que abrir mão de muita coisa, que muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir. Porque Deus só te dá mais quando você administra, senão você se perde. Deus agora te deu uma família. E você não cuida da sua família. Você não zela pela sua família. Pelo contrário, a sua família hoje está te afastando de Deus. O que está acontecendo? Será que Deus tem que levar o filho? Será que Deus tem que sacudir as estruturas? Nós devemos honrar o nosso Deus em todos os momentos, em todas as situações, aonde Ele nos coloca e com tudo que Ele tem nos dado. É isso que vai mudar a sua vida. Então, se eu estou doente hoje, é porque eu posso suportar. E muitas vezes eu estou colhendo o preço do que fizeram comigo ou do que eu fiz ao longo da minha vida. Porque o nosso corpo, irmãos, ele é um grande cartão de crédito.
Você vai usando, parece que nada acontece, principalmente quando é jovem. Mas chega uma hora que você vai ter que pagar a conta. Você vai abaixar, as costas vão estar lá. O pessoal que passou dos 40. Entendeu? Vai começar a dar umas hérnias. As veias vão ficando entupidas. Não é? Gente, a gente tem que administrar tudo o que o nosso Deus tem nos dado. Porque existe a coisa certa, e existe a forma certa de fazer a coisa certa. Eu sei que parece confuso. Vamos lá. É certo vir à igreja, sim ou não? Mas eu posso vir à igreja da maneira errada. É certo dar o dízimo e a oferta? Talvez algum vai falar que não. Mas eu posso estar fazendo isso da maneira errada. Cuidado. Quer ver um grande exemplo disso? A ceia do Senhor. Eu não vou ler, mas está lá em 1 Coríntios 11. Normalmente se recita isso nas ceias. Os alimentos da ceia são alimentos espirituais. Se você participar da ceia, você ganha força. E muitos são fracos porque não participam da ceia, não é isso? Mas se eu participar da ceia de forma errada, o que acontece? Vocês lembram? Quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe, maldição, juízo para si mesmo. Até participar da ceia, se for da forma errada, não honra a Deus e tem consequências. Então, tudo que você faz, normalmente se colocou no meio neopentecostal como semeadura e colheita. Mas tudo que você faz vai surtir um efeito. Tem consequência. Tem consequência cada ato que você toma, cada atitude sua. E isso vai refletir na sua vida e na vida daqueles que te cercam, principalmente na sua família. Todas as nossas atitudes. Mas então, pastor, o que Deus quer? Malaquias. Não é o 3 não, é o 1. 1, abre aí. Malaquias 1. Do 6 ao 10. Quero ler com você. A gente vai devagar. Vamos aqui é o Senhor falando, tá? Aqui é o Senhor falando. O filho honra o pai, e o servo respeite seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O Senhor está te perguntando agora. Se eu sou seu pai, aonde está a minha honra? E, se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo? Ele está perguntando para você agora. Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Eu quero que vocês lembrem que no mundo evangélico, reformado, todos nós somos sacerdotes. Aqui não está falando só para o pastor não, tá? Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Talvez você está perguntando, como eu não estou honrando ao meu Deus? Vamos lá. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que é isso? Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador.
Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Antes de continuarmos, irmãos, eu preciso que você entenda o que é um sacrifício, tá? Quero exemplificar só 2, tem mais. Existe o holocausto. Holocausto. Holocausto, você pega um animal, a sua oferta, você mata diante do sacerdote e ela é totalmente queimada para o Senhor. Isso é um holocausto. Ninguém pode tirar nada. Ela é queimada. Sacrifício é diferente. Sacrifício, uma parte do animal é queimada para Deus, uma parte do animal vai para os levitas, para o sacerdote, mas a maior parte do animal volta para a família. Isso é sacrifício. Então, quando hoje mandam você sacrificar dinheiro aí, a maior parte tem que voltar para você. Não é sacrifício que eles estão pedindo. Sacrifício envolve que você e sua família, vamos lá, domingo, no caso era sábado eles, mas vamos pensar nós, domingo, você ia trazer o seu animalzinho, ele ia ser morto, uma parte ia ser queimada para Deus, os levitas, esse era o salário deles, iam pegar a parte deles, e você ia voltar com a grande parte do animal para continuar o churrasco na sua casa. Ali com a sua família, na sua casa não, com a sua família. Então você e sua família iam se alimentar. Quando vocês leem lá Ana, e vem o marido dela lá, Eucana, e dava para ela a porção dobrada, era a porção dobrada do sacrifício. Sacrificava, cada um, ele ia separando comida, para ela, ele dava o dobro, ou seria as melhores partes. Agora vamos lá, você, pensa comigo. Faz diferença na hora de comer se o animal é cego ou não é cego? Talvez hoje, se ele sendo cego, ele não vai andar tanto, a carne vai ser até mais macia. Faz diferença se ele era coxo ou não era coxo? Você vai comer. Dependendo da doença, aí ficaria perigoso. Mas talvez está passando na cabeça das pessoas, tanto faz o animal. No final, cada um vai pegar a sua parte, a gente vai se alimentar da mesma forma. Eles estavam se preocupando somente no fazer, e não como fazer. Sabe quem fez isso também? Mas vou continuar, calma. O pastor está se empolgando. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, como tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Se vocês não honram a Deus, ele fala, é melhor fechar a igreja. É melhor que feche essa porta, porque aqui ninguém honra a Deus. Você entende a gravidade de não honrar o Senhor? Se só estamos nos reunindo aqui sem honrar a Deus, é melhor que feche. É melhor que comece a dar problema mesmo. É melhor que, porque nós estamos trazendo problema para o nosso Senhor. A igreja fala que está se reunindo por Ele, mas Ele não está aqui. Eu estou me reunindo por Ele, mas Ele não é honrado. O que está acontecendo? O Senhor está na tua adoração? O Senhor está na tua casa? O Senhor está na tua oferta, no teu dízimo? O Senhor está naquilo que você faz? Você tem honrado? Ou era melhor Ele tirar a tua vida? Era melhor Ele fechar a igreja e acabar com isso logo? Como eu estava falando, isso já aconteceu antes. Gênesis capítulo 4, do 3 ao 7, vai contar ali uma parte da história de Caim e Abel.
Gênesis 4, 3 a 7. Olha aqui. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe o quê? Uma oferta. Passou um tempo, Caim trouxe uma oferta. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Abel trouxe uma oferta? Mas tratou o texto como oferta? Não. Ele trouxe o quê? Primícia. O que é primícia? Não é só a primeira coisa não, tá? Primícias são os melhores. Como o dele era rebanho, eram os mais bonitinhos, os mais vistosos que ele trouxe para o Senhor. Como que estava sendo esse preparo? Imagina. Provavelmente Caim estava lá, deu tempo aqui de ter uma oferta. Não imaginem vocês que não havia uma orientação, tá? Havia uma orientação sim, como eles deveriam trazer a oferta, tanto que ele é cobrado sobre isso. Não está escrito aqui, mas havia orientação como se ofertava ao Senhor. Caim talvez só se preocupou com a oferta perto da época de levar. Ih, chegou a época, vamos pegar o que tem aqui e vou levar. Talvez ele foi se alimentando das melhores frutas, e aquelas que não eram tão boas assim, ele separou, estavam machucadas, estavam verdes ainda. Ele foi separando, essa aqui é do Senhor. Mas se você olhar no contexto, os dois ofertaram. Os dois levaram para o Senhor. Mas continuação do versículo 4. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Mas antes disso, a gente ler. Quando Deus não aceita a sua oferta, automaticamente Ele não te aceita. Quando o Senhor não aceita a sua oferta, o seu trabalho, Ele automaticamente te rejeita também. E como Caim, quantos nós somos? O próprio Deus está chamando a atenção dele. E o que ele fez? Ah, irmãos, isso na igreja é incrível. Você fala um ai com a pessoa já faz um bico. Se chamar a atenção, então, é capaz dela nem voltar na igreja. Tanto é que a maioria das igrejas não fala de pecado, não fala de erro. Como é você, quando Deus está chamando a sua atenção, principalmente pela vida de um irmão? Se com a liderança é assim que funciona, imagina se chegar um irmãozinho para falar: amado, eu estou vendo que isso aqui está errado. Já pensou, Jorge? O pessoal gosta de ser admoestado, né? Não gosta? Todo mundo aceita rindo. O pessoal faz igual o Davi, né? Quando chega assim, já se coloca de joelho: Senhor, eu pequei contra os céus e diante de Ti. Aponta até o dedo para aquele que não está nem no assunto, mas fulano de tal está fazendo pior. É incrível. Mas Caim fala assim para Deus: Caim ficou irritado, fechou a cara, então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A gente tem que dominar o pecado, a gente tem que dominar as situações, irmãos. Preste atenção. Talvez você está com dívida agora e pesa o seu coração em trazer o dízimo e a oferta. Eu quero te dizer uma coisa: se você não tem fé para isso, não dá o dízimo. Paga a sua dívida. Resolve o seu problema. Mas faça um compromisso com Deus para nunca mais isso acontecer. Faça um compromisso com Deus para você mudar a tua atitude, que você vai se esforçar ao máximo. Mas se você tem fé,
dá o dízimo. Eu estou falando isso não para forçar, irmãos. Falando com todo amor do mundo. Como pastor de vocês. É um ato de fé. Você dá o dízimo devendo e não sabendo como vai pagar a conta, não sabendo como que vai comprar o pão, porque você não tem uma vida organizada. Tem que ter um ato de fé. Provavelmente você vai pedir ajuda, você vai precisar da ajuda dos irmãos, mas a ajuda, ela tem que ser temporária, pontual, não é para sempre. Sempre vem o mesmo irmãozinho e faz do problema dele o teu problema. E vive você lá administrando o seu bem, vivendo abaixo do que você deveria viver para poder juntar dinheiro, e o mesmo irmão volta toda semana, todo mês. Agora está faltando dinheiro da luz. E vão cortar minha água. Eu preciso de ajuda para fazer minha mudança, para pagar o aluguel. Todo mês é a mesma ladainha. Quer dizer que ele não tem um compromisso, ele não quer mudar de vida. E aí eu quero interpretar a palavra de Paulo para os Tessalonicenses. Quem não trabalha, que também não coma. Se o teu irmão só sabe pedir, você vê que ele não está mudando a sua atitude, ou talvez que ele não está trabalhando, deixa passar fome, irmãos. É didático. É didático. Paulo ensinou, pô. Se você não trabalha, você não tem direito a comer. Se você não administra bem os seus bens, não tente usurpar o do outro. Mas, irmãos, eu sei que muitos de nós vivem em condições difíceis. Com conta, aprendemos a comprar tudo no crédito, cheio de boletos, cheio de prestações no cartão de crédito. E se por um acaso agora você for demitido, a empresa não te pagar nenhum benefício, como muitas vezes acontece, você não sabe nem como que vai ser a sua vida amanhã. Então administra bem tudo que o Senhor está te dando. Se essas situações estão acontecendo com você, é porque você não está administrando legal. É hora de mudar a atitude, reconhecer, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, estou dando as duas opções para vocês a partir de agora. Se você não tem essa fé, você acha que vai dar problema, paga a dívida. Paga a dívida. Eu não quero que você dê alguma coisa e seja rejeitada a tua oferta e você. Resolve o seu problema com compromisso. Senhor, eu vou voltar, eu vou ofertar e nunca mais isso aqui vai acontecer. Nunca mais. Porque Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44, vai nos ajudar mais um pouco. Sentado diante da caixa das ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Os ricos depositavam o quê? Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Quadrante é a menor moeda do Império Romano. Então ela pegou 2 moedas do pessoal de Israel. Essas 2 moedas equivaleriam à menor moeda deles. 1 quadrante. E ela colocou. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre, presta atenção, viúva pobre, realmente viúva, não tem homem com ela, ela não tem a quem recorrer, viúva pobre, ela lançou na caixa de ofertas mais do que todos ofertaram. Deus está preocupado com o valor que você coloca aqui, a quantia? Tanto que 2 moedas era mais importante. Foi mais do que todos os outros deram. Embora os outros deram grandes quantias, era do que estava sobrando. Presta atenção, irmãos.
Não vou terminar de ler esse texto não, mas você já conhece a história. Olha como que acontecem as coisas na nossa vida. Eu tenho cerca de 11 mil com a Hot Milhas, que ela entrou em processo de falência. Eles me devem cerca de 11 mil reais. Agora, talvez nunca pague, talvez vai entrar em processo de recuperação, volte só uma parte do dinheiro. Agora, se chegasse assim, e Deus falasse comigo, não estou falando dessas campanhas, essas coisas não, dá os 11 mil na minha obra, eu ia entrar em desespero. 11 mil parado lá, está lá, talvez venha, talvez não venha, você vai lidando com isso, você reclama em alguns momentos. Como está o nosso coração? Para manter, num dos países da África, que fala português, para manter o estudo de um seminarista lá, custa R$ 30 por mês. Para ele morar no seminário, se alimentar no seminário e comer. Então é desvalorizada a moeda deles. Ou seja, você com 300 e poucos reais, você mantém um ano inteiro de estudos. Eu saio com a minha família para comer, dá isso. Às vezes dá mais. Para comer, um dia, talvez você coma. E para ajudar aquele que está lá longe, que você não sabe nem quem é, você pensa, será que precisa mesmo? Olha como é o nosso trato com as coisas. E nisso, irmãos, presta bem atenção. Comece a ter o coração disposto a entregar. Senhor, eu tenho as minhas reservas, eu tenho aqui. Mas eu só tenho porque o Senhor me deu. Se o Senhor precisar, é sua. Se o Senhor tocar em mim para isso, eu ajudo. Eu entro nessa empreitada, eu vou fazer a diferença. É isso que Deus quer. Por quê, irmãos? O dinheiro não pode ser o nosso dominador. Você que tem que dominar o seu dinheiro. E muitos falam assim, o dinheiro, ele causa todos os males. Ainda fala que está na Bíblia. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que traz todos os males, não é o dinheiro que te afasta de Deus. É o amor ao dinheiro. Porque se fosse o dinheiro, a gente só tinha que se preocupar com quem é rico. Mas se o amor ao dinheiro, quantas pessoas que são pobres só fala de dinheiro? Tudo é dinheiro pensando em dar o golpe nos outros. Quantos? O amor ao dinheiro, irmãos, nos afasta. Isso está em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. E olha como as coisas são sutis na nossa vida. Você tem Faraó e tem Moisés, na saída do Egito. Deus está chamando o povo para adoração. E da mesma forma que aconteceu naquele momento, acontece nos dias de hoje. Porque Faraó ali está sendo tipificado como o diabo, como Satanás. E ele age da mesma forma hoje. Quer ver como? Isso eu já falei para vocês algumas vezes. Chega Moisés e fala assim, liberta o povo para adorar a Deus. Qual é a primeira coisa que ele fala? Vocês não vão adorar ninguém. Primeira coisa que o diabo vai tentar fazer contigo é que você não adore a Deus. É mais explícito isso. Então ele não deixou, o que aconteceu? Praga neles. Aí na segunda, foram 4 ofertas. Na segunda, beleza, vocês podem ir adorar a Deus, mas vocês têm que adorar aqui perto. Ele vai querer mostrar para você aonde você tem que adorar a Deus. E Moisés, não, a gente vai adorar a Deus aonde Deus quer que seja adorado. Então vocês não vão. Praga neles.
Na terceira, beleza, vocês podem ir onde vocês querem, só que só pode ir os homens. As mulheres e as crianças ficam. O diabo vai tentar fazer que você não adore em família. Tá tudo bem. Vai só você. Adore em família. É importante. A adoração em família é importante. Se eu não me engano, foi no domingo passado eu falei também sobre isso. Se o seu cônjuge não vem, força a barra. Mesmo que você consiga chegar somente para o culto, venha só para o culto, só 10 horas. Mas é importante adorar em família. É de 10 a 11h30. Quando o pastor se empolga muito, vai a meio-dia. É rápido. É muito pouco tempo. Mas o diabo o tempo todo vai tentar convencer com que você não adore em família. Mas, para surpresa, e o último é o mais singelo ali, parece que quase não tem a mão do maligno. Na última vez o faraó fala assim, pode ir você, os homens, as mulheres, as crianças, vocês vão aonde vocês quiserem ir, mas vocês não vão levar nada. Não vai nem uma unha dos animais. Talvez você está aqui, está com a sua família, está tudo mais, mas os seus bens não estão. Aonde Moisés se revolta mais, é onde as pragas são as mais violentas e cruéis, é depois disso. Moisés fica revoltado, uma revolta que ele não teve antes. Como que nós vamos adorar o nosso Deus e não vamos apresentar a Ele sacrifícios, ofertas, holocaustos? E agora eu pergunto para vocês, como que você vem adorar a Deus e você não traz nada? Como? Ainda estamos trazendo as nossas migalhas. Irmãos, tenha certeza de uma coisa. Se aqui nós estamos, melhor dizendo, como emissários do Senhor, Igreja da Pavuna, a sua oferta não vai precisar manter ela não. O Senhor vai levantar quem vai manter o projeto, quem vai manter o ministério. Se você não está de coração, de verdade, o Senhor não precisa de você. É você que precisa dele. E se você não der, parar de dar agora, irmãos, o Senhor proverá. Por isso que eu sempre falo, de coração aberto, não dá. Eu quero realmente as ofertas dos convertidos, dos que estão entendendo. Não é dinheiro. Não é dinheiro, nunca foi dinheiro. E honrar o Senhor com os seus bens é com tudo. Chega as pessoas, às vezes, muito bem aqui, quero consagrar o meu carro ao Senhor, eu quero que ore a casa nova. Irmãos, consagrar não é para Deus abençoar, não. Consagrar é você está falando assim, Senhor, para o Senhor usar no que o Senhor quiser. Então o Senhor vai te ligar de madrugada, fulano de tal está precisando da sua ajuda, do seu carro. Você não ofertou? Você não consagrou a Deus? Não sei quem está sem casa, está precisando da casa que você consagrou a Deus. Mas a gente só quer a bênção, não é isso? A gente só faz só como fosse um ritual. Deus rejeita tanto que quando Ananias e Safira, o texto fala que Deus colocou aquilo no coração deles, mas o diabo desvirtuou. Eles ficaram com a parte da venda do terreno e eles morreram por causa disso. Foram rejeitados. Vocês lembram de Maria de Betânia? Para acelerar um pouco, em Marcos 14, ela quebra o perfume e derrama sobre o Senhor Jesus. Maria, irmã de Marta, de Lázaro. Judas,
aquele que traiu Jesus, automaticamente ele fez a conta. Esse perfume custa mais de 300 denários. Automaticamente, sabe o que é isso? Ela pegou um frasco. Quanto que você ganha por ano? No ano, era o valor daquele frasco. Ela quebra e derrama sobre o Senhor Jesus. O ritual de embalsamar, sempre dá problema. O ritual de preparação dos mortos, pronto. Porque o Senhor não ia ter tempo. E como diz Salmo 16, o corpo dele não veria a corrupção. O corpo de Jesus não estragou, não apodreceu. E quem preparou o corpo de Jesus antes é essa mulher. Ao ponto de Jesus falar, ela será lembrada sempre aonde esse evangelho for proclamado. Ela preparou o corpo do Senhor Jesus para a morte. Só que se você estivesse lá, talvez você ia dar um pulo nela e agarrar o frasco. Ia sair rolando você e Maria. Não quebra, não quebra. Quantas pessoas entregam coisas para Deus de uma maneira ilógica e a gente só fica pensando na maneira material, irmãos. Se você esperar para fazer, esperar ter para fazer, você nunca vai fazer para Deus. Porque nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Irmãos, eu sempre coloquei as coisas do Senhor em primeiro lugar. Sempre. Eu sempre deixei, às vezes, de fazer as coisas para mim, para fazer para a igreja. Nessa obra. Hoje eu vejo que eu gasto ainda muito comigo mesmo. Poderia estar fazendo mais, poderia estar fazendo de outras formas. Isso serve para mim. Mas não entregue migalhas. Não entregue migalhas da sua vida, não entregue migalhas dos seus bens, não entregue migalhas. Sabe por quê? Nesse mundo, os nossos bens serão corroídos pela traça, o ladrão leva. Mas toda vez que fala que é para o Senhor, a gente se incomoda. Se incomoda. Então, nós somos presbiterianos, dificilmente você vai ver fazendo uma campanha, alguma coisa. Mas veja o que a igreja precisa e doe. Veja o que os missionários estão precisando e envie. Veja o que o seu irmão que está do teu lado está necessitando agora e ajuda. Porque chegam para nós e falam assim, o ar está quente. Beleza. Não está dando mais vazão não, irmãos. Tem que trocar, tem que botar mais, tem que botar um teto. Mas às vezes você mesmo está reclamando, às vezes você tem condições e não faz. E poderia juntar um grupo, vamos fazer junto, a gente aqui? É isso que eu estou querendo incentivar vocês, a vocês não esperarem, a vocês tomarem atitude. Ou, se não, tem muito tempo que eu não vejo aqui, nosso irmão, a nossa irmã está precisando disso. Pessoal, vamos juntar aqui, vamos fazer uma grande cesta, um grande trabalho, vamos tentar arrumar emprego para o fulano de tal, não tem, e vamos juntos. É isso que é a igreja. É isso, irmãos. A gente trabalhando, mas sempre fica assim, alguém tem que fazer. Alguém, ó, o problema está aí, alguém tem que fazer. Quer ver um cenário que é muito interessante? As pessoas se levantam às vezes, quando a gente fazia isso aqui era tão bom, beleza. Então, a partir de hoje, ó, começa a organizar, você fica de frente. Não, eu não. Eu não posso. Ou senão, briga para voltar uma atividade, voltar uma programação, e no dia que tem, essa pessoa está onde? Em outro lugar. Ela não vê naquilo que ela tanto perturbou.
E eu vejo que muitos é só para reclamar. Só quer reclamar. Irmãos, Rico e Lázaro, vocês lembram? Quero ler uma parte com vocês. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele usava as roupas mais caras, com os panos mais caros do mundo, daquela época. E ele se alegrava todos os dias com grandes ostentações. Todo dia ele estava feliz, ostentando, comendo, festas. Mas havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, além de ser mendigo, coberto de ferida, e ele ficava deitado aonde, irmãos? Na porta da casa do rico. Esse rico nunca enxergou esse mendigo. Esse rico nunca ajudou esse mendigo. Ele ostentava, ele fazia, acontecia. Vamos lá. O mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava e nem a migalha ele tinha. E até os cães vinham lamber-lhe a ferida. Sabe quem ajudava ele? Os cães. Lambia a sua ferida. Já estavam ali já preparando o cerco para quando ele morresse. Provavelmente nessa história, o pobre daquela época eram os cachorros, os animais que comiam. Porque quem ficaria impuro por um dia para tocar no corpo de um mendigo que não tem nem família? Vai ficar impuro, você não pode fazer nada, você não pode entrar em casa, você tem que se lavar no rio, esperar o pôr do sol. Provavelmente ele fica ali. Os animais iam dar conta. Esses mesmos cachorros devem ter sepultado Lázaro. Aconteceu que vem algo que vai acontecer com o rico e com o pobre. Com aquele que tem saúde e aquele que está sem saúde. A morte. Os dois morrem. Talvez o rico, tinha gente tocando flauta, chorando, sendo pago lá para chorar, um monte de gente, uma gritaria danada, costume judaico naquela época. Talvez, como fosse os dias de hoje, mas era tão bom, descansou agora. Repara bem que quando uma pessoa morre, todo mundo vira santo, todo morto é santo. Não é isso? Aí chega Lázaro, e quando ele entende o que aconteceu, ele está no inferno. E ele consegue olhar e ver ali o seio de Abraão. Está o paraíso ali. E quem ele vê lá? Lázaro. O pedinte da porta da casa dele. Ele reconhece. Ele começa a pedir: Pai Abraão, peça que Lázaro venha aqui com o dedo molhado na água, só para botar um pouquinho aqui, na minha boca. Imagina o sofrimento. Seco, aflito, angustiado. E o texto vai falar assim, que Abraão responde: entre nós e vocês há um grande abismo. Não tem como vocês virem para cá, nem nós irmos para aí. Ou seja, aonde você cair, meu irmão e minha irmã, é onde você vai ficar. Aonde você tem para decidir é aqui. É agora. É nessa vida. Porque a morte a gente não sabe quando chega. Lá é o rico, no meio do inferno, sem consolo, sem refrigério. Agora ele faz outro pedido. Envia Lázaro para falar para os meus irmãos que eu tenho mais 5 irmãos. E Abraão fala: eles têm a lei e os profetas, a Bíblia. Eles já tem gente falando para eles. Aí o rico fala assim:
Mas se um morto voltar e falar, eles vão acreditar. Além de ser incrédulo, de não honrar Deus, incrédulo em relação a Deus, ele também era supersticioso. Tem crente espírita, sabia? Tem. Houve um barulho em casa, já acha que é uma alma penada, vê coisa passando. Tem os crentes que são estranhos. Faz sinal da cruz, né? Ou se não, canta aquela música, entra na minha casa. Vê um filme de terror, começa a ouvir estalado em tudo que é canto. Irmãos, presta atenção numa coisa. Abraão já tira esse pensamento da cabeça dele. Mesmo que a Bíblia nunca nos deu margem para acreditar que morto fala. E até nessa parábola, Jesus fala assim, no contexto da parábola, mesmo que Lázaro ressuscite e fale, eles também não vão acreditar. Em nenhuma hipótese apareceu que Lázaro aparecia como uma alma penada e falaria. Mesmo que ele ressuscitasse, eles não acreditariam. E Jesus já estava falando dele, que ele ressuscitou, e até hoje tem gente que não acredita. Na época não acreditaram. Mas, meu irmão e minha irmã, honre ao Senhor com seus bens. Honre ao Senhor com tudo que você faz. E veja quem é você. O rico não foi para o inferno por ser rico, não. E nem Lázaro foi para o paraíso por ser pobre. Não foi isso. Mas para onde você está indo? Com as suas atitudes, com o seu comportamento, você está dando frutos do que na sua vida? Que essa seja a sua reflexão, em nome de Jesus.